E aí, tudo bem? Eu sou Jota Façanha, professor de Química e trouxe um tema maravilhoso. É um tema super cotidiano, um tema que tem várias aplicações e os alunos sempre ficam com os olhos atentos quando a gente vai falar disso. Porque a gente vai falar nada mais, nada menos do que radioatividade. Eita, chega a arrepia, né? Radioatividade. Para que a gente usa radioatividade? A gente pode usar para datação de fósseis, a gente pode utilizar para geração de energia, a gente pode usar a radioatividade para tratamento de câncer. De uma forma geral, a gente pode utilizar como fonte energética, cuidados da saúde e também podemos utilizar como um armamento, né? Quem nunca ouviu falar aí das bombas nucleares? E, além de tudo isso, a gente pode até determinar a idade de fósseis utilizando conceitos da radioatividade. Bom, vamos parar um pouquinho, vamos entender o que é ser radioativo. O que é um elemento radioativo? É um elemento que está com uma certa instabilidade. É um átomo que está com algum probleminha ali interno dele. E esse probleminha interno é um problema nuclear. O núcleo do átomo é o que vai dizer se aquele átomo é radioativo ou não. Bom, vamos dar uma recapitulada. O que é que tem no núcleo de um átomo? No núcleo de um átomo tem duas partículas, dois tipos de partícula, na verdade. Os prótons, cuja a carga é positiva, e os nêutrons, cuja carga é nula, ou seja, não tem carga. Então, o acúmulo dessas partículas num espaço tão pequeno que é o núcleo causa a radioatividade. Então, entenda, a radioatividade não tem nada a ver com a eletrosfera. A radioatividade tem a ver com o núcleo do átomo. Existem alguns cálculos que mensuram a relação ideal entre número de prótons e número de nêutrons para um elemento não ser radioativo. Quando a gente está fugindo dessa proporção ideal, nós temos átomos radioativos. Como assim, Jota? Como assim proporção? Vamos pegar o carbono. O carbono tem um número atômico 6. E nós podemos falar de dois tipos de carbono, dois isótopos do carbono. O carbono 12, que tem massa 12, e o carbono 14, que tem massa 14. Então pensa comigo, o carbono com massa 12, se tem 6 prótons, ele vai ter 6 nêutrons. Então a proporção é de 1 para 1. Já o carbono 14 continua tendo os mesmos 6 prótons, porém com massa 14. Então o carbono 14 tem 8 nêutrons. Ou seja, se a gente comparar o número de nêutrons, o carbono 14 tem um excesso de nêutrons. Então, esse excesso de nêutrons em relação ao número de prótons pode causar a instabilidade do núcleo, assim como também o déficit de nêutrons também pode gerar elementos, átomos radioativos, tudo bem? Então você já entendeu que o problema todo está onde? No núcleo. Nós podemos até falar aqui de elementos transurânicos. O que são os elementos transurânicos? São aqueles que vêm após o urânio. O urânio tem o número atômico 92. Imaginei 92 prótons dentro de um núcleo. O tanto de nêutron que não tem também. Então, esses núcleos desses átomos com número atômico muito alto são núcleos bem instáveis. Por isso que a gente comenta que os transurânicos são elementos artificiais e radioativos por natureza. Então, esse acúmulo, que já comentamos aqui, é o principal motivo que faz um átomo ser radioativo. Por isso que nós temos elementos radioativos e não radioativos. Geralmente, esses elementos que apresentam essa radioatividade bem intensa são elementos com massa bem grande, justamente porque essa massa se concentra no núcleo. Bom, a gente já falou por que um elemento é radioativo, mas o que é que faz um elemento radioativo? Ele vai emitir ou partículas ou energia para atingir a estabilidade. Se o problema está no núcleo, eu vou mexer no núcleo para atingir a estabilidade. E nós vamos falar aqui nesse vídeo sobre 3 tipos de radiação. A radiação alfa, a radiação beta e a radiação gama. A radiação alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons, totalizando assim uma massa de 4 unidades. Ou seja, um átomo, quando emite uma partícula alfa, ele perde
4 em massa e 2 no número atômico. Já dá para entender que dá uma certa estabilizada, né? Já a partícula beta, ela é um elétron. Jota, mas como que esse elétron vai ser formado? Tu não falou nesse instante que a eletrosfera não tinha nada a ver com a radioatividade? E agora tu já está dizendo que a beta é um elétron? Seguinte, o problema central não é o excesso de nêutrons? O problema principal da radioatividade não é o excesso de nêutrons? Chega um momento que nós fazemos a desintegração de um nêutron. Nós pegamos um nêutron e fazemos dele um próton, um elétron e um antineutrino. Esse elétron que vai ser gerado dentro do núcleo, ele não pode ficar ali. Ele vai ser ejetado para fora. Está aí a emissão beta, está aí a partícula beta. Quando um átomo emite a partícula beta, ele ganha 1 no número atômico e não altera sua massa. E ele dá uma certa estabilizada porque nós estamos eliminando o número de nêutrons. Já a emissão gama, ele é apenas uma emissão de uma onda eletromagnética, de energia. Ou seja, quando um átomo emite uma radiação gama, ele não perde massa, nem número atômico, nem número de nêutrons. É só uma liberação de energia. Então, recapitulando, eu tenho alfa, beta e gama. Alfa é a mais pesada, massa 4 e 2 de número atômico. A radiação beta não tem massa, porém ela aumenta o número atômico do elemento em uma unidade, e a gama é uma liberação de energia. Nós conseguimos falar sobre essas 3 radiações sobre penetrabilidade e ionização. Qual dessas radiações é a mais penetrante? Tem que ser a mais leve, ou seja, a onda eletromagnética que nem massa vai possuir, né? É uma onda. Então, a radiação gama é a mais penetrante de todas, porque é uma onda. Já a emissão beta é a que tem uma penetrabilidade ali mediana. Já a alfa, por ser muito pesada, tem uma penetrabilidade muito baixa. Se a gente for falar de poder ionizante, é de forma contrária. A alfa, por possuir uma maior carga, que são 2 prótons, tem um maior poder ionizante do que a beta, que tem um maior poder ionizante do que a gama. Bom, já falamos do conceito da radioatividade, das suas emissões, agora a gente pode falar das reações nucleares. Reações nucleares, como o próprio nome diz, são reações que vão envolver o núcleo do átomo. E elas podem se classificar em fissão nuclear e fusão nuclear. Existem outros tipos de reação. Nós temos também a transmutação. Porém, de uma forma mais geral, podemos classificar em fissão e fusão nuclear. A fissão nuclear ocorre quando um núcleo de um átomo se parte em 2 outros núcleos, ou seja, um átomo se divide em 2 átomos. Um exemplo disso é a fissão do urânio. Você consegue perceber que o urânio reage com o nêutron. Esse nêutron está sendo bombardeado, ou seja, essa fissão está acontecendo de maneira artificial, porque eu estou bombardeando o urânio com o nêutron. E o urânio está se transformando em outros 2 elementos. Isso é a fissão nuclear. Essa reação ela libera uma quantidade de energia muito grande. Já a fusão nuclear é de forma contrária. Eu vou pegar 2 átomos pequenos, geralmente, e unir em um só. Isso acontece no Sol, quando nós unimos átomos de hidrogênio para formar átomos de hélio. Então tá aí, fissão e fusão, os dois tipos de reações nucleares mais comuns que você vai encontrar nas provas. Além dessas, nós temos as transmutações, que é quando um elemento químico se transforma em outro, sem necessariamente ter uma fusão de núcleos ou uma fissão, simplesmente uma transformação de um elemento em outro. Nós podemos utilizar todos esses conceitos também para falar sobre as bombas nucleares. A bomba nuclear de Hiroshima e Nagasaki, ela é uma bomba de fissão, ela foi uma bomba de fissão, né? E causou um estrago imenso. Já a bomba de fusão, que é a bomba de hidrogênio, não se tem nem ideia do estrago que ela pode causar. Por isso que todo o planeta teme uma 3ª Guerra Mundial. Bom, vamos deixar essa parte bélica de lado e falar de outro benefício da radioatividade.
que é utilizar o conceito de tempo de meia-vida para determinar o tempo, por exemplo, de fósseis. O tempo de meia-vida é o tempo necessário para uma amostra se desintegrar pela metade. Ou seja, eu tenho 100% de uma amostra radioativa, após o seu tempo de meia-vida eu tenho 50% da amostra, após mais um tempo de meia-vida eu tenho 25%, depois 12,5% e por aí vai. Então, o tempo de meia-vida é um valor fixo para cada radioisótopo e aí, através disso, fazendo a relação da quantidade daquela substância que teria naquela época para a quantidade que existe hoje, nós conseguimos relacionar e dizer o tempo de vida daquele fóssil. O fóssil, nós utilizamos geralmente a técnica do carbono 14, porque nós conseguimos determinar as proporções existentes de carbono 14 na atmosfera e no fóssil, para dessa forma a gente entender quantas meias-vidas passaram para chegarmos naquela condição. Então, o tempo de meia-vida é muito utilizado, talvez seja a utilização de um conceito da radioatividade mais comum e mais antigo que nós temos. O mais atual são as usinas nucleares. As usinas nucleares, elas, desde a década de 50, 60, elas vêm sendo aplicadas para visar uma produção de energia mais limpa, porque ela não polui, ela não emite gás carbônico, ela não emite gases estufa. Porém, nós sabemos que a energia nuclear tem um sério problema, que são os possíveis acidentes. Nós podemos listar aí vários acidentes, Chernobyl, Fukushima. Então, o problema da usina nuclear não é nem a sua aplicação, não é nem a sua poluição, é mais a parte de possíveis acidentes que poderiam acontecer e causar um estrago muito grande. A questão aí cabe a gente, ver se realmente compensa a usina nuclear, porque ela tem um rendimento muito alto e acaba sendo uma alternativa para danificar menos o meio ambiente. Claro, assumindo que ela não vai existir um acidente e essa radiação gerada dentro de um reator nuclear não vai se espalhar por todo o planeta. Então é isso, espero que você tenha entendido tudo sobre radioatividade, que tenha te instigado um pouquinho sobre o tema e é isso. Até mais e tchau, tchau.